Caramba. Eu não botei para gravar. Vou botar para gravar agora. Pessoal, só um minuto. Voltei. Então, pessoal, desculpa aí, tá? A eletronegatividade, ela está associada a, quando eu falo nas ligações, né? A gente pensa em ligações covalentes. Michelle, a gente ainda não conversou sobre ligações. Tudo bem. Eu só estou adiantando para vocês que existem dois tipos de ligações, tá? Ligação iônica e ligação covalente. A diferença entre elas é que uma eu dou elétron, estou doando elétron. Alguém vai receber elétrons. A outra, né, é que eu estou compartilhando elétrons. Quando eu penso em doar elétrons, né, receber elétrons, eu penso em cargas. Né? Lembra que a gente conversou sobre a probabilidade lá dos íons, né? Formar cátion, formar ânion. Isso aí caracteriza a ligação iônica. Tá? Eu estou formando cargas, eu tenho cargas ali, porque eu doei elétron, recebi elétrons. Quando eu falo em ligação covalente, não existe essa carga. Né? Ela não vai estar ali explícita, né? Vai existir por conta da eletronegatividade, que é uma propriedade, né? Que está associado ao um dos átomos ter mais capacidade de puxar elétrons. Eu sempre brinco, né? Dou sempre o mesmo exemplo, quando a gente pensa num cabo de guerra, né? Se eu pensar num cabo de guerra, eu tenho o seguinte: o lado mais forte puxando e o lado mais fraco. O mais forte consegue puxar mais, né, para o lado dele. Então ele ganharia ali o cabo de guerra. É a mesma coisa que acontece com o átomo, ó. Nesse caso aqui, o átomo de cloro, ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, esses pontinhos azuis aqui, pessoal, significa a nuvem eletrônica. Olha como os elétrons estão bem mais para o lado do cloro do que para o lado do hidrogênio. Né? Então, o cloro ele estaria com a nuvem eletrônica deslocada para ele. A gente sempre fala que está formando uma carga, né? Uma carga parcial que a gente representa por esse delta minúsculo. Né? Positivo seria quem está com a menor quantidade, menor densidade eletrônica, e o negativo seria o mais rico em elétrons. Os elétrons significa que que são do cloro e não são do hidrogênio? Não. Da ligação, eles são dos dois, certo? Está compartilhando. Só que a questão é que, nesse caso, o cloro ele puxa com uma força maior, porque ele é mais eletronegativo. Então, a eletronegatividade tem a ver com isso, né? A capacidade de um átomo de puxar, de atrair elétrons, né? Mais do que o outro. Então, como é que funciona, né, na tabela periódica? Não vai existir para os gases nobres de novo, né? Ele não vai puxar mais de um lado do que do outro, não. Ele não tem essa propriedade de eletronegatividade, tá? Quem vai ser mais eletronegativo? Né? Novamente, aqueles átomos que têm a maior possibilidade, né, de ganhar elétrons, porque eles já estão mais próximos da estabilidade. Então, o lado direito da tabela periódica são os átomos mais eletronegativos. O lado esquerdo da tabela periódica são os mais eletropositivos, é a próxima propriedade, tá? Michele, por que isso? Porque o lado direito, né, eles já estão muito próximos da estabilidade. Então, o que eles vão fazer ali, né, nessa proximidade ali com a estabilidade? Eles vão querer, né, ganhar elétrons para se tornar estável como os gases nobres. Já o lado de lá, né, que é o hidrogênio, 1A, 2A, eles não estão querendo ganhar elétrons, eles estão querendo doar. Para eles é melhor, energeticamente falando. E aí a próxima propriedade é exatamente essa, a eletropositividade, tá? Que é a capacidade que o átomo tem, né, de
doar elétrons. Ele quer doar elétrons. Então, na tabela periódica, a gente vai ter ó, que esse lado aqui, o lado metálico, né, ele é muito mais eletropositivo, né, do que o pessoal aqui dos ametais. Né? Então, a gente até fala que um nome similar é caráter metálico, associado a isso. Né? Eles querem doar esses elétrons. Michele, como é que eu penso na tabela periódica? Se eu olhar a mesma coluna, eu estou aumentando o número de camadas que o átomo tem, certo? Conforme eu estou aumentando o número de camadas, eu acabo fazendo com que, quanto maior o átomo, né, mais camadas ele tiver, maior vai ser a eletropositividade dele, porque ele vai estar menos atraído. Então, eu consigo retirar aquele elétron mais facilmente, né? Ele está menos atraído ali no núcleo, né? Então, fica mais fácil de eu conseguir retirar. E daqui, Michele, se eu pensar na mesma linha, como é que funcionaria? Funcionaria da direita para a esquerda, por quê? Devido ao número de elétrons que eu tenho na última camada, né? Quando eu tenho ali, falei né já 1 milhão de vezes, gente, tá demais. Vou tentar reduzir o né. Então, nós temos que o lado esquerdo da tabela, que tendem a formar né, cátions, eles vão querer exatamente doar elétrons, querem formar os cátions muito mais facilmente do que o pessoalzinho da esquerda, que quer formar ânion, quer ganhar elétrons. Então, ele se comportaria né, da direita para a esquerda em relação à eletropositividade. E aí fechou. Eu ia falar, tem mais uma, não. E aí esse é o resumo né, da aula, a gente conseguiria organizar na mesma posição de setas o raio atômico e a eletropositividade, e no outro conjunto seria a energia de ionização, a eletronegatividade e a afinidade eletrônica. Seria mais ou menos isso. E aí eu vou trocar aqui o slide para apresentar para vocês a correção do exercício. Dúvidas antes da gente começar a correção? Isso foi o que estava na aula da semana passada. Então, eu coloquei lá no Google Classroom, né, a gravação do vídeo, eu fiz exemplos, né, a cada propriedade e apresentei exatamente isso para vocês. Aí eu abri a aula 7 somente para a gente poder revisar, uma vez que eu estou com mais alunos do que eu estava na semana passada. E aí me digam quais são as dúvidas. Eu sei, assim, que para quem está assistindo, né, hoje, e tem um tempo já que não assiste, talvez esteja um pouquinho mais complicado de acompanhar, tá? Então, assim, eu entendo essa parte, não tem problema, assim, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem falar comigo, não fiquem com vergonha, podem tirar as dúvidas, vocês estão aqui para aprender. Vocês estão tudo calados, porque não tem dúvida, porque não entenderam nada. Cri, cri. Obrigada, Sara. Tudo ok, Mariana? Ele também não. Qual energia, Rafael? A de ionização, que é similar ao potencial de ionização? É energia de ionização? Tá. A energia de ionização é a energia que eu acrescento no átomo. Então, é como se eu tivesse o átomo, tá? Ele tem que estar lá no estado fundamental como átomo e no estado gasoso. A gente até falou isso na semana passada. Eu tenho esse átomo, eu forneço energia, certo? Ele ganha energia para poder liberar elétrons. Então, ali, como você escreveu, a energia que um átomo perde ou que ele ganha. Essa energia é a que eu forneço. Então, ele vai ganhar. Então, eu tenho o átomo, forneço uma energia ali, e aí ele consegue liberar elétrons. Então, o átomo ele vai ganhar energia. Dúvidas? Entendeu, Rafael? Como assim qualquer coisa, Rafael? O Rafael sempre faz umas perguntas né, assim, bem mais profundas.
Sim, tem vários tipos de energia, eu sei. Tá querendo saber o tipo de energia quando a gente pensa assim, energia térmica, energia interna, energia potencial. Então, o tipo de energia é o que a gente chama de energia interna, né? E aí, né, nesse caso, é uma energia que a gente fornece para ela, né, para o meu átomo, e na verdade ela não, a gente não consegue dizer que seria energia interna, né? A gente pode dizer que seria, eu acredito que seja como se fosse uma energia térmica. Se a gente pensar nas outras formas de energia, né? Se eu pensar na energia potencial gravitacional, não tem nada, né? Não tem a ver com a altura, né? Se eu pensar na cinética, não tem a ver com velocidade, né? A energia cinética, ela é devido à velocidade. Se eu pensar em energia elástica, não tem mola ali no sistema, então também não seria. Se eu pensar, talvez, energia elétrica, pode ser, de repente, energia térmica ou energia elétrica. Mas isso é muito específico, né? Eu não tenho como te responder assim, qual tipo de energia que eu forneço para um átomo para fazer a ionização dele. De cabeça, não sei, porque aí é muito específico de alguém da inorgânica, né? Mas frente às energias, né, que a gente conhece, né, que a literatura apresenta assim no cotidiano, seriam essas que eu falei: potencial gravitacional, a cinética, a elástica. Nenhuma das três teria como ser, né? E aí poderia talvez ser uma corrente elétrica, alguma coisa do tipo na forma de energia elétrica sendo fornecida ali, né? Energia mecânica não tem a ver também com, poderia ser térmica ou elétrica. Mas aí não tenho como te falar isso, certo? Foi um ok, entendi, não entendeu muito, né? Mas aceitou. Tadinho, rapaz. Sempre faz umas perguntinhas e às vezes eu fico assim, gente, como é que eu vou responder esse menino? Tem que pesquisar. Mas tranquilo, pode perguntar sempre. Ó, a Agatha comentou que ela perdeu algumas aulas, né? Tá se ambientando, mas que conseguiu entender. Então, para o pessoal que está assistindo hoje, né? É um pouquinho assim, muita informação, né? Por isso que eu tentei voltar ali, falar um pouco de uma maneira, tentei contextualizar, né? Só que, na verdade, eu sei que eu pulei algumas etapas, né? Porque eu já falei assim sobre a distribuição eletrônica e é algo que a gente tem que parar, sentar, olhar direitinho, assistir os vídeos, né? Então demanda um pouquinho de ter que olhar mesmo, porque assim, eu acabei passando falando que a gente falou da distribuição e tal, mas não abri o slide para falar em si sobre isso, né? Então acaba que tem essas coisinhas aí associadas. Mas o que eu sugiro para quem, né, teve problema aí durante as outras aulas e não conseguiu assistir, enfim, que tentem assistir os vídeos, né, das aulas que a gente tem gravado, que ali eu sempre faço resolução de exercício, coloco exemplos, né? E aí, caso fique qualquer dúvida, vocês podem me chamar, né, durante a semana ou qualquer outro momento, podem mandar mensagem. O que eu peço às vezes para um pouquinho de compreensão em relação à demora a responder, né? Nem sempre eu vou conseguir responder na hora, porque a gente está com uma demanda muito grande, né, de mensagens. Eu sempre falo isso com vocês para deixar claro, né, que às vezes vai demorar um pouco a resposta, mas eu respondo, né? Se eu não responder, passou um dia eu não respondi, tu manda uma mensagem para aparecer, porque como recebo muitas, às vezes desce lá para o fundo, mas pode enviar, tá? E aí o pessoal que não assistiu antes, peço para tentar dar uma olhadinha. Aí eu queria conversar com vocês agora para a gente poder corrigir a primeira parte do exercício. Então, eu mudei, gente, a lista em relação à configuração. Por quê? Quando eu passei alguns exercícios da lista, eu queria que vocês olhassem o final da distribuição. Então, por exemplo, eu dei lá a distribuição e eu peguei de uma apostila que ele tinha colocado em ordem geométrica essa distribuição. O que é isso? Ela não segue a distribuição de Linus Pauling, ela faz a numeração, né, em ordem crescente. Isso que seria uma distribuição geométrica. E aí, se você for somar a quantidade de elétrons que tinha na distribuição da lista original e for comparar, você vai achar, né, diferença, porque eu estou classificando aqui como metais alcalinos terrosos. Eu peguei o S2 para usar. Então, eu fiz essa substituição aqui,
tá? Porque eu acho que vai ser mais fácil de vocês entenderem, né? Porque eu peço sempre para vocês fazerem a distribuição, segundo o Linus Pauling, tudo direitinho. E aí, ali na distribuição que apresentou esse exercício 1 e o exercício 4, se eu não me engano, ele faz o contrário, né? Ele bota em ordem geométrica e ia confundir a cabeça. Então, assim, nesse momento, eu mudei a questão para pegar e olhar só o 4S2, para a gente poder classificar direitinho e não ter dúvidas quanto a isso. Quem tiver dúvidas em relação a essa parte, né, eu posso explicar, não tem problema. Né? E aí eu mostro com o exercício antigo, com o exercício atual, qual seria a classificação ali correta. Então, eu mudei o exercício na lista para pegar somente o finalzinho, que era o que eu queria. Nesse momento, eu quero que vocês consigam perceber, quando faz a distribuição, olhar o final da distribuição e me dizer qual seria a família ou qual seria o período do elemento. Então, quando a gente olha para esse 4S2 aqui, pessoal, que é o final da minha distribuição, eu peço para dizer qual seria a família. Tem duas informações iniciais que a gente tem que trabalhar. Primeiro, eu tenho que olhar qual é o subnível, tá? Por exemplo, eu tenho dois grupos, né? Eu tenho um grupo que é SOP e um grupo que é DOF. SOP seriam os representativos, DOF seria o de transição, tá? Então, quando eu olho para ele e vejo que ele terminou em S, significa que ele é representativo. Michele, isso vai me acrescentar em quê? Quando eu fizer o cálculo do período, né? Quando ele é representativo, o período dele vai terminar com exatamente o númerozinho que está na frente. Então, por exemplo, 4S2 significa que ele está no quarto período. Michele, o exercício pediu só a família, eu não fiz isso. Tudo bem, eu faço sempre a família e o período para vocês irem fixando, tá? E aí, por isso. Então, quando eu tenho a informação que terminou em S, né, eu já sei que é representativo. Então, o número que terminou é exatamente o número do período que ele está. Você viu que chegou o negócio? Quando você estava no quarto? Os bolos. Vai, também. Aí o D ou o F são os de transição. E aí a gente tem que fazer aquele cálculo que eu tinha falado com vocês. Por exemplo, se for o D, N-1. Se for o F, N-2. Eu botei algum exemplo e a gente conversa sobre isso no exemplo que vai ficar mais claro. Mas, a princípio, a gente teria que o próprio número que está aqui é o número do período que eu tenho, quando é S ou P. Beleza. E como é que a gente faz para ver o grupo, né? O grupo, pessoal, a gente tem que pensar, né, que, de acordo com aquela divisão que eu apresentei, bloco S, as duas primeiras, bloco P, os 6 últimos, né, e eu estou no S. Então, toda vez que eu estou no S, só uma daquelas duas colunas. A primeira é todo mundo S1. A segunda é todo mundo S2. Então, seria mais ou menos essa a ideia, tá? Então, nesse caso aqui, por ele terminar em S2, ele é do grupo 2, né? Ele tem 2 elétrons, que antigamente a gente chamava de 2A. E ele é dos metais alcalinos terrosos. Meu X está meio errado, tá, gente? A posição. Mas é metais alcalinos terrosos. Deixa eu até ajeitar logo. Dúvidas no primeiro exercício? Quem fez conseguiu acertar? Ou vocês tinham feito pelo D? Dúvidas? Então, alguns estão sem microfone. Beleza. Estou com 10 minutinhos só. Tranquilo. A maioria acertou. Tá. No número 2, pessoal, eu apresentei 4 elementos, tá? Fui fazendo a mesma coisa, fui colocando o período, né, e o grupo de cada um deles, para poder facilitar, né, depois a resolução do exercício. Então, eu fui fazendo, anotei aqui, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Toda vez que ele terminar em S ou P, o período já é o próprio númerozinho. Então, nesse caso aqui, ó, 3S1, significa que eu estou no terceiro período, tá? Por ele terminar em S1, ele é do grupo 1A, ou seja, metal alcalino. Quando eu estou no segundo elemento, ele termina em P4, tá? Então, e 2P4. Então, significa que ele está no segundo período, tá? Michele, e o grupo? Aí a gente tem que olhar, né? Se você vai botar na sua mente que
quando eu olho lá o lado direito da tabela, eu estou com P1, P2, P3, P4, até P6, né? Aí você vai ter que olhar que é do P1 até o P6 e ver qual é a coluna, né, que termina em P4. Essa é uma forma de fazer. E aí você vai ver que é a coluna 16. Mas você pode pensar também em somar os expoentes. Toda vez que terminar em P, você soma um expoente, tá? Que aí a quantidade de expoentes que você tem, sempre levando em consideração que o S2 também faz parte, né? Porque se eu cheguei no subnível P, eu já passei pelo S. E aí você somando os expoentes, você vai achar exatamente, né, a quantidade aqui de elétrons que você tem, que vai ser o número do grupo. Então, nesse caso, seria o 6A. Bem, o outro, ele termina em 4S2. Então, seria do quarto período, grupo 2A, né? Porque ele termina ali no S2, metal alcalino terroso. E o último, terceiro período, grupo 8A, gases nobres. E aí eu fui anotando aqui, ó, todos eles, essas informações que eu fiz, para poder olhar frase por frase. O elemento 3, ele é um gás nobre, e o elemento 2 é um halogênio. Vamos ver. O 3 é um gás nobre? Não, já é falso. Essa é a minha primeira letra A. O elemento 2 e 4 situam-se respectivamente no segundo e terceiro períodos da tabela periódica, da classificação periódica. Ó, o segundo está no segundo período e o quarto está no terceiro período. Então, essa afirmação é verdadeira. Mas vamos olhar as demais, né? Vai que tem alguma outra. O elemento 4 situa-se no terceiro período, beleza, tá certo. E é um metal alcalino terroso? Não, é falso. O elemento 3 é um elemento de transição e o elemento 4 é um actinídeo. O elemento 3 é de transição? Não. Nem o 4 é actinídeo. Para ser de transição, pessoal, ele teria que ser a terminação em D ou F, né? E actinídeo, ele teria que ser em F. Então, nesse caso, essa letra D aí, ela é falsa também. Letra E, o elemento 1 é um metal alcalino terroso. Então, o elemento 1 é um metal alcalino terroso. Não, é falso, porque é só metal alcalino. E o elemento 2 situa-se no grupo do nitrogênio, 5A. 2 na 5A, não, é na 6A, então é falso mesmo. Então, a resposta é letra B. E aí, vocês acertaram? Alguma dúvida no número 2? Caiu, gente? Ninguém fala comigo? Tem uma dúvida, Sara? Beleza. Show. Tranquilo. Vamos para 3. A 3 tem alguns problemas, né? Alguns alunos conversaram até comigo. Baseando-se nas configurações eletrônicas em ordem crescente de energia dos elementos abaixo, assinale a alternativa correta. Então, eu apresentei novamente 4 elementos, tá? E aí, desses elementos, eu fiz aquela classificaçãozinha. Então, vou passar aqui. A ideia seria apresentar os 4 e apresentar a classificação. Eu fiz meio que direto aqui. Seria mais ou menos assim, pessoal. Termina em S ou P, significa que o número que está na frente já é o número do período. Então, o A e o C, eles estão no quarto período, que é exatamente o númerozinho que eu tenho na frente. Eles são representativos. Já o grupo dele, S2, metal alcalino terroso, 2A. E aqui, P2, né, é o grupo do carbono, o grupo 4A. A diferença, né, a novidade vem no D e no F. O D, pessoal, eu tenho que lembrar que se ele é de transição, termina em D ou F, eu tenho que pegar, se ele termina em D, o número que está aqui na frente é N-1. Então, ó, N-1 é igual a 3. Então, o N é 4, ou seja, o elemento B é do quarto período. Tá? Toda vez que terminar em D ou F, eu tenho que fazer um cálculozinho. Eu não posso dizer que já é o próprio período do elemento, não. E o D seria N menos 2 igual a 4. Então, dá 6, ele é do sexto período. Né? E aí, a posição que ele está, né? Todo mundo do F no grupo, todo mundo é do grupo 3B. Lembra que é aquele asteriscozinho como se eu puxasse a gaveta? Já o D tem 10 colunas, né? E aí seria a quarta coluna ou o grupo 4B, que é a nomenclatura antiga dele.
Então, eu fiz a mesma coisa que eu fiz no anterior, ó, anotando aqui do lado, e for comparando uma por uma. C e D estão no mesmo período da tabela periódica? C está no quarto e D está no sexto. Então, a primeira é falsa. A e C pertencem ao mesmo subgrupo, mas estão em períodos diferentes. A é do quarto período do grupo 2A. C é do quarto período do grupo 4A. Mesmo subgrupo? Subgrupo seria o mesmo grupo. Não. Então, é falso. A, B, C e D são todos metais alcalinos terrosos. Falso. B e D são elementos de transição. Então, pessoal, essa questão é uma questão de concurso, né? E aí, o que ele levou em consideração? Ele levou em consideração que o fato do B terminar em D, ele chamou de transição, né? Ou transição externa, enfim. E o D, ele chamou de transição interna, tá? Então, na verdade, a gente fala que quando é D e quando é F, né, eles são elementos de transição, tá? Só que essa banca do concurso, ela considerou que essa opção era uma opção falsa por conta disso, né? Teria que estar escrito que era de transição externa ou transição, e o outro teria que estar escrito transição interna. Era uma questão, né, passível de anulação e de recorrer, certo? Como gabarito oficial da questão é a letra E, que diz que C está no quarto período, na família 4A. Então, tem essa discordância aí, né, associada à questão da B, né, da D e da E poderem estar confundindo ali, né? E aí o que a banca justificou como resposta, né, foi que o B era ele metal de transição ou transição externa e que o D era metal de transição interna, né? Então assim, eu discordo um pouco, eu acredito que os dois são, né? Eu aprendi assim que os dois são de transição, e aí a classificação seria transição interna e transição externa, uma classificação, mas são os dois de transição. Então, as duas respostas eu aceitaria, né, se fosse uma avaliação minha, tá? Então, eu só botei como verdadeiro aqui, porque é uma questão de concurso, se vocês forem pesquisar, seria o gabarito da questão, tá? Então, falta 1 minuto, eu vou tentar corrigir a 4. A 4, pessoal, eu fiz aquela mesma mudança que eu falei com vocês na primeira, ó. Eu mudei para 5S2, tá? E deixei, por quê? A minha ideia é vocês olharem o último pedaço, né? E conseguir classificar, tá? E aí, nisso, era 5S2 que terminaria. Eu pedi para vocês tentarem avaliar pelo 5S2. Então, eu fiz essa mudança ali, porque como vai ter um D antes e tal, vai dar um pouquinho de confusão. Aí o 5S2, como é S, está no quinto período, tá? E aí o grupo seria o grupo associado ao S. S1, S2. Grupo 2, 2 elétrons, 2A antigo e o 2 da nova nomenclatura, né? Então, seriam metais alcalinos terrosos, seria a número 1, a resposta correta. Dúvidas na 3, pessoal? Na 4, desculpe. Beleza. Então, eu vou corrigir na semana